Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos voltadas para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho na parte de Direito do Trabalho. É isso aí, pessoal. Reta final do concurso, vamos conversar hoje sobre o tema Jovem Aprendiz, porque já que estamos falando de auditor fiscal do trabalho, é o auditor fiscal do trabalho que faz essa fiscalização se a empresa está de acordo com a legislação trabalhista e está empregando jovens aprendizes. Mas antes de mais nada, pessoal, se você já gostou desse tema, peço que você dê um like nesse vídeo. Peço também, se você não é inscrito, se inscreva no canal aqui, vamos participar. E peço também que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, porque eu estou apostando nesse tema de jovem aprendiz, porque é um tema muito quente, muito forte, e auditor fiscal do trabalho adora fiscalizar nesse sentido. Ele adora dar auto de infração para a empresa que não contrata a quantidade mínima de jovens aprendizes. E é isso aí, pessoal. Nós temos que perceber, primeiramente, qual é o escopo do trabalho, qual é a prática que o auditor fiscal do trabalho ele faz. Você está fazendo uma prova de concurso público para um determinado cargo, nesse caso aqui, auditor fiscal do trabalho, e você certamente já deve saber quais são as atribuições do auditor fiscal do trabalho. Caso você ainda não saiba, dá uma olhada lá no edital, porque no edital ele vem falando isso. E se você quiser complementar, procure na internet, verifique quais são as atribuições. Mas eu já disse para vocês aqui mais de uma vez. O auditor fiscal do trabalho é aquele agente público, aquele servidor público que auxilia o Ministério do Trabalho e Emprego. Para quê? Para fiscalizar se a legislação e se a normatização ligada a direito do trabalho e emprego estão sendo cumpridas. O poder público, o poder executivo, ele cria a normatização, ele cria a legislação. E por que eu falo normatização e legislação? Porque a legislação ela é espécie da regra normas, normatização. Temos vários tipos de norma. Temos lei, o decreto-lei, o instrumento normativo, instrução normativa, normas reguladoras, né, como nós já temos conversado aqui. Tem uma grande espécie de possibilidades onde o auditor fiscal do trabalho vai se valer, vai se pautar para cumprir o trabalho dele. Ele vai sair do setor dele, vai em loco nas empresas para verificar se estão sendo cumpridas todas essas normas. E uma dessas normas nós encontramos na CLT, no artigo 428 da CLT. É onde você conhecerá o conceito de contrato de aprendiz ou contrato de aprendizagem, como alguns gostam de falar. É o primeiro lugar que você vai olhar, o artigo 428. Ele já vai ali nos dizer que o contrato de aprendiz é um contrato especial. Coloquei aqui só para você ficar atento. Eu não sei qual é o tipo de pergunta ou afirmativa que o examinador ali, a banca de concurso, ela vai colocar. Então não custa nada colocar que o contrato de aprendiz é um contrato especial que deve ser realizado por escrito e a prazo determinado. Grave bem, um contrato especial que deve ser realizado
por escrito e a prazo determinado. Esses dois são os dois temas mais importantes, a nomenclatura mais importante. Se você olhar no concurso público, numa questão de concurso público, que o contrato de aprendiz, por exemplo, ele não precisa ser escrito, a afirmativa está errada. Se você escuta no concurso público que o contrato de aprendizagem ele é a prazo indeterminado, ele também estará errado essa afirmativa. E já que você está fazendo um concurso, você já deve estar preparado, fazendo alguns concursos, e você sabe muito bem que a banca examinadora adora aquelas pegadinhas, eles brincam com os conceitos. Então você vai gravar bem isso. Além de saber tudo isso, você precisa saber que o contrato de aprendizagem, ele é aquele jovem aprendiz entre de 14 anos e 24 anos. Valor, idade mínima de 14, tem que ter cuidado, né? Porque também o examinador ele pode brincar com você, ele pode falar trabalho do menor, falar que é proibido alguma coisa ali, mas fica atento que quando você está falando de contrato de aprendiz, contrato de aprendizagem, a partir dos 14 anos já pode ter assinado ali o contrato de aprendiz. E até 24 anos. Sempre lembrando o seguinte, lembra que eu falei com você ainda há pouco que o contrato de aprendizagem é a prazo determinado? Esse prazo determinado é de 2 anos, é contrato a prazo determinado e esse prazo é de 2 anos. Então você tem que ficar atento que ele fala de prazo determinado de 2 anos e prazo máximo para contrato de aprendiz até 24 anos. Você precisa estar atento a isso, porque é nessa brincadeira que a banca examinadora gosta de pegar o candidato. É aí que ele elimina. Além do artigo 428, pessoal, um outro artigo que é muito interessante nós estudarmos é o que? O 429, porque é aí que está a atuação de forma mais incisiva do auditor fiscal do trabalho, porque ele diz que todos os estabelecimentos têm que ter contrato de aprendizagem de no mínimo 5% dos seus colaboradores até 15%. E por que eu coloquei esse artigo? E eu digo para vocês que é onde o auditor fiscal do trabalho está lá. Porque eu já vi isso muito, eu cansei de ver nas empresas que eu prestava serviço, que eu atuava dentro do jurídico dessa empresa, realizando defesas administrativas contra os autos de infração praticados, lavrados pelo auditor fiscal do trabalho. Por exemplo, você trabalha numa empresa de varejo, né? Tem várias lojas, tem as filiais, tem a sede da empresa. O auditor fiscal do trabalho, ele vai na sede dessa empresa, ele vai nessas filiais dessa empresa para verificar ali se ali está sendo cumprida a legislação, se tem no mínimo ali 5% de jovens aprendizes. E o que acontece, pessoal? Na prática, e sem hipocrisia e de forma muito objetiva, grande parte das atividades não comporta o oferecimento de cargos de jovens aprendizes, até porque aquela atuação, muitas vezes, eu estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes você vai ser obrigado a contratar um jovem aprendiz só para cumprir a cota, mas na realidade o trabalho dele não vai ter nada a ver com o contrato de aprendizagem dele. Porque o que acontece? Para a empresa estar regular, ela tem que cumprir a cota mínima de 5%, tem que contratar aquele jovem aprendiz que esteja matriculado no serviço de aprendizagem, tem que estar matriculado na escola técnica
Ele na escola técnica, ele vai aprender uma determinada atividade e na prática, na filial ou na empresa, ele vai fazer outra coisa. Muitas vezes, tudo bem, ele vai estar aprendendo a parte teórica e técnica ali no curso técnico e por acaso também na empresa, no trabalho dele, ele vai estará fazendo ali um trabalho compatível. Muitas vezes isso ocorre, mas muitas outras vezes ele vai estar matriculado e o trabalho, ele vai aprender uma coisa e o trabalho que ele vai realizar ali, muitas vezes não tem nada a ver com o que ele está aprendendo na teoria. A empresa só colocou ele ali para cumprir a cota. Porque se o auditor fiscal do trabalho chegar lá e não tiver a quantidade mínima de jovens aprendizes ali, vai ser autuado. Você já aprendeu aqui comigo que primeiro provavelmente vai ter uma notificação para que seja cumprida aquela meta ali, cumprida aquela cota para que seja regularizado, mas já imagine a possibilidade de ter o auto de infração. Aí quando tem o auto de infração, o setor jurídico, o advogado, ele vai defender a empresa ali numa defesa administrativa, informando ou que cumpre ou que não cumpre com base em determinado motivo, porque na realidade funciona assim, a legislação obriga, mas acaba que na prática a própria sociedade não oferece instrumentos para que a empresa ofereça a quantidade de jovens aprendizes. Muitas vezes acontece isso. Tem empresas que violam a legislação por simplesmente não querer cumprir a legislação e tem outros que às vezes querem até cumprir, mas não tem subsídios para isso. Por exemplo, eu quando trabalhava em jurídico de empresa, eu questionava seleção e recrutamento para perguntar porque não tinha quantidade e eles às vezes falavam para mim, doutor, vamos imaginar que estamos aqui em abril, nessa época. Doutor, acabei de ligar para os serviços de aprendizagem, para os cursos técnicos, e eles só vão ter turma abrindo em setembro. Às vezes a empresa quer contratar, quer fazer a inscrição do aluno e não tem aluno para colocar ali como jovem aprendiz, não tem curso técnico. Infelizmente, nosso país funciona assim. É essa que é a grande verdade. Mas, em regra, o jovem aprendiz ele tem que estar matriculado no curso técnico. Senão, o que vai acontecer? Vai vir o auditor fiscal e vai fiscalizar. Se percebeu que ele está matriculado e não tem curso técnico, não está cumprindo. Se não tem o aluno ali, o jovem aprendiz, também há ali o descumprimento. Então você tem que ficar atento nessa quantidade e fica atento também se o examinador falar alguma coisa acima de 15%, que é o mínimo de 5% e máximo de 15%. Fica atentos nessa porcentagem aqui. Tá bom, pessoal? E para finalizar aqui a nossa aula sobre jovem aprendiz, você também estará atento ao artigo 433 da CLT, que trata da extinção do contrato de aprendizagem. Quais são as hipóteses de extinção do contrato de aprendizagem? Primeiro, eu já falei aqui, se o jovem aprendiz completar 24 anos, terá que ser extinto naturalmente o contrato do jovem aprendiz. Além disso, tem outras hipóteses previstas aqui no artigo 433. Primeiro, por exemplo, é o quê? É o desenvolvimento insuficiente. O que é isso? O jovem aprendiz não está fazendo o trabalho conforme ele tem que fazer, como qualquer contrato de trabalho. É lógico que o contrato de aprendizagem, como eu já disse aqui, pessoal, é um contrato especial. Ele tem características diferentes, ele tem características sui generis. Você não vai literalmente comparar
a capacidade, o contrato de aprendizagem com o contrato de trabalho normal. Então, o juiz, por exemplo, ele vai olhar com outros olhos essa informação, esse requisito do inciso 1, de insuficiência de realização das atividades. Ele vai olhar de forma diferente, mas o inciso do 433 está falando aqui. Então, esse é o primeiro. O segundo inciso, o que ele vai falar? Falta disciplinar grave, falta disciplinar que seja grave. Como qualquer contrato de trabalho, o colaborador ele tem que seguir as regras da empresa, tem que seguir qualquer caminho normal e natural de um contrato de trabalho. Até aí tudo bem. Você sabe que no contrato de trabalho, se o funcionário praticar irregularidades, ele sofrerá as penalidades cabíveis, advertência, suspensão, de repente uma demissão por justa causa. Aqui no Jovem Aprendiz, mais uma vez, o legislador ele se atentou e o juiz vai verificar e avaliar se a falta é realmente grave e compatível com que a empresa porventura possa mencionar. Mas, verificando a existência real de falta grave, é motivo para a extinção do contrato de trabalho do jovem aprendiz. Além disso, pessoal, temos aqui a ausência injustificada do jovem aprendiz que acarrete a perda do ano. Temos que estar atentos aqui nesse ponto que, como eu disse, uma vez que é um contrato especial, o juiz ele sempre vai olhar com outros olhos, com olhos mais brandos na minha percepção. Por quê, pessoal? Porque não adianta o jovem aprendiz estar trabalhando, às vezes o jovem aprendiz ele é assíduo na empresa e ele não é assíduo no curso técnico. Ao contrário, é a mesma coisa, não adianta ele frequentar lá e faltar aqui na empresa. Tem que ter a comunhão desses dois, porque o objetivo é ele aprender no curso técnico e colocar em prática. Tem que estar uniforme, andando juntinho ali, pessoal. E se verifica que às vezes se percebe isso, que o jovem aprendiz está faltando, só que o legislador ele foi bem claro, não é só faltar. Às vezes o faltar, a falta justificada, será suficiente para a extinção do contrato. Mas a legislação é clara, a ausência injustificada que acarrete a perda do ano letivo. Então você tem que ler a letra da lei. Além disso, pessoal, você tem que ficar atento também ao pedido pelo jovem aprendiz da rescisão do contrato. O jovem aprendiz pode muito bem chegar na empresa e pedir a demissão. É o último requisito aqui do artigo 433 como forma de extinção do contrato de aprendizagem. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.